por que o Banco Central ele muda essa taxa de juros, né? A Selic, ela é como se fosse a taxa básica de juros da economia brasileira. Então, ela baliza todas as outras taxas de juros no Brasil. Então, pô, quando a Selic sobe, você vai ver que se você parcelar ali seu cartão de crédito, pô, as parcelas vão começar a pesar mais, o juro vai ficar mais alto. Você fazer o financiamento de um carro, vai ficar mais pesado a parcela. O financiamento imobiliário vai começar a ficar mais pesado a parcela. Um carnezinho, você vai comprar alguma coisa parcelada, vai começar a pesar mais. Então, a taxa básica de juros, ela afeta tudo e todos. Você fala, não, Gui, mas eu compro tudo à vista, não tem problema. Mas você consome bens, produtos, serviços de pessoas e empresas que precisam se financiar em algum momento, seja pelo capital de giro ou porque ela precisa comprar coisas parceladas para fazer aquele produto, aquele bem, e acaba ficando mais caro para a pessoa, para a empresa que está vendendo esse bem para você, ou esse serviço. Então, pô, taxa Selic afeta tudo e a todos. Então, ela tá lá, né, o Banco Central muda essa taxa de juros, principalmente com o objetivo de controlar a inflação. Então, pô, o Banco Central, costuma dizer, ele é um soldado, cara. Tipo, pô, ele é um soldado. O que ele precisa fazer? Pô, controlar a inflação. Mas é ele que define a própria missão? Não é ele. Ele tá lá para cumprir uma missão que passaram para ele. Quem que define qual que é a missão desse soldado, que é o Banco Central, né? Quem que seria esse sargento, esse comandante? Aí você pode dar o nome aí da patente que você quiser, que esteja acima do soldado. É o que a gente chama do CMN, né? Que é o Conselho Monetário Nacional. Então, são 3 pessoas que formam o Conselho Monetário Nacional hoje, que é o Fernando Haddad, o Gabriel Galípolo e a Simone Tebet. Então, eles meio que decidem qual que é a taxa de inflação que o Brasil vai precisar adotar para os próximos anos. Quem definiu a meta de inflação em 3% não foi essa galera, esses 3. Mas eles optaram por não alterar, que é um ponto positivo. Então, quem definiu a meta de inflação, né, que é o que o Brasil precisa perseguir, é esse general, esse comandante aí, que é o CMN. 3%. Então, ele fala, sua meta de inflação é 3%. Então, o Banco Central, essa é a missão dele. Foi dada essa missão. Então, ele não tem que falar, poxa, eu acho que é alta, eu acho que é baixa, eu acho que deveria ser menor ainda, eu acho que deveria ser maior ainda. Não é função do Banco Central, lá dos diretores que se reúnem para falar para onde tem que ter a Selic. Foi dada a missão, colocar a inflação em 3% ao ano, aí ele olha, vê a conjuntura, vê como é que está a atividade econômica, se está acelerando, se está desacelerando, se precisa desacelerar mais para trazer essa inflação para a meta, porque ele é um soldado para cumprir essa missão. E decidiu, né? Viu que o melhor cenário para trazer essa inflação para a meta, que é a missão dele, é levar a Selic para 15%. Mas aí o impacto da Selic é que a galera, os empresários, todo mundo não vai arriscar muita grana, é isso? E aí isso acaba não acelerando a economia e gera esse efeito de controlar a inflação, é isso? Legal, qual que é... Então vamos lá, né? Então o Banco Central, ele sobe a taxa Selic, ou reduz e tal, para controlar a inflação. Como é que a taxa Selic, ela vai afetar a inflação? Tem vários canais, tá? Mas eu vou simplificar aqui, que a gente fala canal e tudo mais. Sim. Mas vou simplificar. Pensa que a economia brasileira, ela é uma fábrica de carros. A gente resume tudo que a economia brasileira produz a uma fábrica de carro. E a gente fala o seguinte, a economia brasileira ela tem a capacidade de produzir e vender 100 carros por ano. Beleza. Então tá lá a economia brasileira produzindo e vendendo 80 carros por ano. Aí as coisas começam a melhorar. Ela começa a produzir e vender 81, 82, 85, 90 carros. Pô, a economia brasileira tá crescendo. Começa a vender 91, 92, 95, 99, 100. Aí a gente fala, opa, a economia brasileira bateu, né, a capacidade dela. Sim. 100. Se a economia brasileira é uma fábrica de carros, nesse momento, a gente pode ir por 2 caminhos. A gente quer continuar crescendo, certo? Pô, eu tô produzindo 100 carros, tô vendendo 100, eu quero faturar mais, eu quero gerar mais receita. Aí ela pode gerar mais receita de 2 jeitos. Ela fala, pô, eu vou contratar mais gente, investir aqui, construir um pedaço maior aqui da minha fábrica para eu produzir e vender 110 carros. Aumentar a capacidade. Ter a capacidade de produzir 100 carros. Certo. Beleza? Esse é um caminho que ela pode seguir para produzir e vender e para gerar mais receita, né? Aumenta a capacidade de produção dela, produz mais, vende mais. Um outro caminho é a economia brasileira virar, né, e falar assim, caraca, cara, tô produzindo e vendendo 100 carros, mas eu olho, tá uma bagunça no lado político, eu não tenho confiança que se eu vou pegar uma grana, investir, aumentar a capacidade produtiva, contratar mais pessoas, se eu vou conseguir vender isso mesmo. Tá uma bagunça, tô vendo ali uma crise no futuro. Sabe o que eu vou fazer, então? Ao invés de eu pegar uma grana,
aumentar a capacidade dessa fábrica para, de vez de produzir 100, 110, eu vou simplesmente aumentar o preço dos carros que eu já vendo. Porque eu vou gerar mais receita. Então, o objetivo da economia brasileira é crescer. O Brasil é um país pobre. Não é mesmo você pegar toda a renda brasileira, dividir tudo igual, seria todo mundo pobre, né? Por mais que a desigualdade seja grande. Então, a gente está chegando perto dessa capacidade, o Brasil ele pode tomar duas decisões. Ou produzir mais ou aumentar o preço. Ou aumentar o preço. O que normalmente acontece, então, quando você chega perto desse teto de capacidade de produção? O que no Brasil acontece? Vamos aumentar o preço. Então, uma das maneiras de você... Então, o Brasil está chegando aqui, ó, nessa fase, né? Onde você tem uma capacidade... Você está produzindo e vendendo muito perto do seu limite. E aí, um dos jeitos do Banco Central falou, para de subir o preço aí. Ele aumentar os juros para que as pessoas consumam menos, porque fica mais caro. Parcelar o cartão de crédito, financiar um notebook, um celular, no carnê, um carro, um imóvel, fica mais caro. Então, cabe no bolso de menos pessoas. Então, menos pessoas consumindo, as empresas lucram menos, a economia dá uma desacelerada, e aí você volta, né? Tava produzindo e vendendo 100 carros, você volta, começa a produzir 99, 98, 97, 95, 90, e aí você não tem mais essa fábrica, que é o Brasil. Opa, agora eu vou reajustar os preços. Não, você não tem mais essa capacidade porque não tem tanta gente querendo comprar os seus carros. Então, para a gente entender como é que é a inflação, como é que a atividade ela impacta a inflação, eu gosto de simplificar a economia brasileira inteira como se fosse uma fábrica. Aí vai vir um monte de economista falando, pô, mas não dá para você fazer isso, porque você abre mão de uma série de coisas. Mas, meu amigo, não é todo mundo... A pessoa normal não precisa ser um PhD em economia para entender o básico, né? Então, acho que dá para a pessoa tentar entender por que a Selic sobe, por que desacelerar a economia. É para isso, né? Para você deixar de fazer com que a inflação ela suba, acelere e tudo mais. E aí uma outra pergunta é, né? Pô, Gui, mas será que inflação mais alta? Por que a inflação precisa ser baixa, né? Tipo, será que não dá para os caras deixar a inflação aí crescer e tudo mais? E aí tem vários estudos que mostram que não, cara. Quanto mais tempo você deixa a inflação por um período maior de tempo, isso a médio e longo prazo é pior para a economia. A população, o país como um todo vai ficando pior, vai tendo pior qualidade de vida, vai tendo menos desemprego, menos emprego, menos atividade produtiva. No final das contas é pior. Então, parece ser um remédio amargo para o curto prazo, mas isso é melhor do que você ficar convivendo por muito tempo com a inflação mais elevada, entendeu? E existe uma taxa que é ideal no sentido assim, cara, se tá entre 5 e 8, putz, isso quer dizer que o país tá bem, ou não, putz, na hora que tava 2, o negócio tava bem pra caramba. Existe isso? Existe uma taxa que os economistas chamam de taxa de juros neutra, que é tipo assim, se a taxa de juros estiver aqui, o Brasil vai crescer sem pressionar a inflação. É como se eu falasse o seguinte, se eu deixar a taxa de juros aqui, a economia brasileira vai produzir e vender 97 carros, ou seja, não vai ter inflação e a gente vai estar ali basicamente produzindo e vendendo tudo que a gente precisa. Tá. Então essa taxa de juros neutra, os economistas todos tentam estimar quanto que ela é e tudo mais, né? Então ela está mais perto ali de 8, 9%. Né? Então o que isso significa? Que se a taxa de juros do Brasil tá, vamos colocar aqui, 9%, isso não estimula e nem desestimula a economia brasileira. Tá. Então, as pessoas... Não vai ficar barato demais para as pessoas. Nossa, tá muito barato eu financiar um carro, tá muito barato eu financiar um imóvel, tá muito barato para eu trocar de notebook, de celular, de móveis na minha casa. Tá tão barato que eu vou fazer isso com qualquer coisa. Não tá, mas também não tá tão caro ao ponto da pessoa. Putz, eu já tinha feito financiamento, pegou aqui, tá aumentando o custo, vou deixar de consumir. Não, então é como se fosse... essa taxa de juros neutra aí, mais ou menos perto de 9%. A gente precisa para começar a baixar essa taxa de 15% para voltar naquela época maravilhosa lá de 2019. De 2%? A pandemia é global. A gente não vai ver mais a taxa de juros em 2% enquanto a gente não tiver uma crise absurda como a gente teve na pandemia. E a gente precisa torcer para que não tenha, né? Porque então a taxa de juros ela foi para 2% porque a gente precisava fazer um negócio. Então, que negócio era esse que o Banco Central precisava fazer? Estimular a economia. Então, a taxa de juros neutra é aquela que nem acelera e nem desacelera a economia. Essa 9%. Entendi. Então, o que significa? Se a Selic estiver abaixo desses 9%, é como se o Banco Central... como se a economia brasileira conseguisse pisar no acelerador.
Pô, tô acelerando. Então a taxa Selic cai para baixo de 9, tô acelerando. Pô, tá em 8, tô acelerando um pouquinho. Tá em 7, tô acelerando um pouquinho mais. Tá em 5, tô acelerando bem. Tá em 2, meu amigo, você tá com os 2 pés no acelerador, entendeu? Sexta marcha, esgoelando, tudo mais, pra tentar dar um estímulo pra economia. Tá em 15, é como se o Banco Central tivesse com os 2 pés no freio, tentando segurar o carro, né? Então, essa taxa de juros aqui, ela vai oscilar entre acima e abaixo de 9 quando o Banco Central quiser fazer uma coisa, que é ou desacelerar a economia, que a inflação tá pegando, velho. Então, vou trazer a galera pra trás. Ou, nossa senhora, galera desempregada, as empresas fechando, pelo amor de Deus, desemprego subindo pra caramba, o que eu preciso fazer? Baixar os juros pra caramba pra estimular a economia. Então, na pandemia, pô, você tinha a economia fechada, ninguém querendo gastar, pô, o desemprego subindo bastante. Então, não tem por que o Banco Central ficar com uma taxa de juros acima de 9, que era para desacelerar a economia. Naquele primeiro momento, você não tinha muito medo de inflação. Então, o que é que ele falou? Cara, ninguém quer gastar nem nada, eu vou fazer meu trabalho, que é o quê? Baixar a taxa de juros para baixo, porque quem quiser gastar, quem quiser consumir, vai ter juro baixo Sim. e vai conseguir gastar. Então, Sim. jogou a taxa de juros para 2%. E beleza, entendemos que a taxa Selic e tudo mais, e a taxa Selic hoje está em 15. Como o cara hoje pode aproveitar essa taxa de que tá 15 para quando ela voltar para uma parada estável ali entre sei 8, lá, né? 8 aí, o oitinho. o cara consiga ganhar uma grana. O que Beleza. o cara tem que fazer para ele aproveitar esse movimento aí? Boa, fechou. Uma coisa que a gente precisa falar antes é assim, independente do momento que a gente esteja vivendo, se é positivo ou negativo, a pessoa, o mercado, as notícias vão fazer você acreditar que isso vai continuar para sempre. Então, se a gente lembrar quando a Selic estava em 2%, falava o seguinte, pô, a taxa de juros no Brasil pode até voltar, mas se ela voltar, ela vai para 5%, para 7% no máximo. Assistia jornal, lia, fazia qualquer coisa, a galera falava, ó, é o fim do capitalismo como a gente conhece. Você falava, eita, pô, tá muito barato para financiar, mas parece que todo mundo vai quebrar, cara, entendeu? A imobiliária vai quebrar, não vai vender. Então tinha muito esse receio. Sim. Então, nesse momento, a galera tava com muito medo, né? Agora, quando a Selic tá em 15%, parecia que para as ações o negócio ia continuar subindo sempre. A galera olhava e falava, pô, renda fixa, bicho, 2% ao ano. Tá louco, dia, tá parecendo o Tesouro Americano. Isso Tesouro aqui, né? Americano. Um dia na Bolsa Brasileira é 3 vezes essa Selic no ano inteiro. Isso vai continuar para sempre. A Selic vai voltar para 5, 7, olha lá. O que a galera fez? Nada é pra sempre, né? Correu para ações, correu para fundos imobiliários, títulos de risco e tudo mais, de longo prazo, achando que aquele cenário de Selic muito baixa, não 2, mas muito baixa, ia ficar para sempre. O que está acontecendo agora? O inverso. Selic está em 15%, e a gente conversa com todo mundo, e é normal isso acontecer. Você não consegue enxergar um cenário muito positivo. Aí o que acontece? Pô, a galera fala, não, essa inflação um pouco mais pressionada ali acima da meta do Banco Central vai continuar para sempre. Isso aqui vai continuar para sempre. A Selic, 15, 14, no máximo 13, ela vai cair. Vai continuar para sempre. A gente Bolsa de nunca valor mais. tinha que fechar. Nunca mais vamos ver taxa Selic ali para 10%. Investir em ações, esquece, meu amigo. Isso aí nunca vai dar dinheiro, a Selic em 15%. Então, o investidor, a investidora brasileiro, Sim. eles ficam ali, ó, nos limites. E aí tem uma justificativa para isso. Quando você acha que tá excelente e tudo vai continuar sempre muito bom, ou tá muito ruim e vai continuar sempre muito ruim. Um dos principais problemas é a mídia, né? Porque quando você vai ler um jornal, como é que o jornal ele faz dinheiro? Uma boa parte da receita dos principais veículos de comunicação é publicidade. Então você imagina o cara tentando chamar a atenção para uma notícia dele, falando o seguinte, ó, o Ibovespa aí tá caiu hoje 0,5%, mas é normal, cara. Assim, não é nada demais, entendeu? 0,5% é normal. A headline, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. O Ibovespa Vai vender, né? tá oscilando, ninguém vai clicar na notícia. Então você entra todos os dias nos principais veículos de comunicação do mercado, vai estar lá. Cara, uma possível crise. Pô, o Ibovespa agora tá com uma sequência de 3 dias de queda. Aí você vai ver a queda... O Bovespa não para de cair. Não para de cair. Aí teve até uma vez que era tipo assim, ó, 20 dias consecutivos de queda no Ibovespa. Você ia somar, a desvalorização era 5%. Tipo assim, não é nada demais. O Ibovespa é um índice de ações, é super normal acontecer isso. Então, um dos motivos pra galera estar sempre preocupada e achar que você tem que fazer alguma coisa
é que ela fica vendo muita notícia sem entender de fato como é que funciona o mercado financeiro. Né? Então, esse é um dos pontos. Mas aí, trazendo, né? Então, hoje, para responder a sua pergunta, como é que a pessoa aproveita essa taxa de juros elevada? Quando a galera acredita que vai ser tudo ruim para sempre, eu vou pro que é mais seguro. E hoje o que é mais seguro tá pagando uma baita taxa, que é 15% ao ano. Então você fica ali no título público mais conservador possível, que é o Tesouro Selic, ou você fala, vou investir no CDB do Itaú, velho. 95% do CDI tá pagando quase 15% ao ano, eu consigo resgatar quando eu quiser. Ô, Lucão, Kaique, o que você quer comprar ação, cara? Você vai dobrar seu dinheiro aqui, tu quer comprar, né? 5 anos você mais do que dobra o seu dinheiro. Você dobra o dinheiro em 5 sem anos. correr risco, tendo a opção de comprar ele todo dia. E olha como é que o cenário pra frente tá conturbado. Mas é justamente nesse cenário conturbado, quando a galera acredita que nos próximos 10, 15, 20 anos vai ser tudo uma merda, você encontra a melhor oportunidade. Então, por exemplo, você consegue comprar ativos que vão te garantir esses 14, 15% ao ano pelos próximos 20, 30 e até 40 anos. Você consegue garantir isso. Você firma um contrato com o Tesouro, que é o Tesouro Nacional, fala, ó, vou te emprestar esse dinheiro, você vai me pagar mais ou menos aí, né, nos próximos anos, 13, 14% pelos próximos, quanto tempo? 40 anos. Tipo assim, você consegue firmar isso. E aí, qual que é a grande vantagem, né? A galera não consegue entender, pô, Gui, mas por que isso é uma vantagem, sendo que eu consigo 15% na Selic sem risco? Sim. Se a Selic reduz amanhã para 10%, de um dia para o outro, seu dinheiro para de crescer a 15%. Sim. Passa a crescer a 10% ao ano. Se a Selic cai para 8%, volta lá para aquela taxa lá que a gente falou, para neutra, vai começar a crescer 8% ao ano. Se cai para 5%, a mesma coisa. Nesse aqui que você garante, você firma esse contrato com o Tesouro, fala, meu amigo, tu vai me pagar 13%, 14% ao ano pelos próximos 40 anos, não existe essa opção. Você fechou esse compromisso. Você vai receber essa grana. E o melhor, você consegue antecipar uma boa parte desse rendimento que você contratou pelos próximos 40 anos. Por que a renda fixa é muito legal? É top, dá pra você ganhar dinheiro de verdade. Pensa, eu pego aqui, ó, 14% ao ano pelos próximos 40 anos. Quanto que eu tô falando de retorno? Eu tô falando de mais de 1.300% de retorno. Sim. Tô falando que dependendo do movimento, você antecipa metade disso em 3, 4, 5 anos. Essa é a porrada da renda fixa. Você consegue firmar um compromisso para 40 anos. Você fala, ó, 40 anos eu vou receber 1.500% de retorno. Caraca, top. Só que se a gente passa para um momento positivo, você antecipa metade desse retorno.